Uma curiosa peculiaridade envolveu, nesta terça-feira, 3 de julho, o dia 20 da Copa da Rússia/2018, a derradeira jornada da sua fase das oitavas de final. 4 seleções brigavam pelas 2 vagas restantes na fase subsequente, Suécia x Suíça e Colômbia x Inglaterra. As vencedoras se promoveriam a um emparceramento que já hospeda a Rússia e a Croácia. Imagine, e se não fossem a Inglaterra e a Suécia? Sim, em tal caso extremo, não sobraria desse quarteto, para a decisão do título, no Luzhniki de Moscou, em 15 de julho, nenhuma seleção que já tivesse disputado uma final, diante de 64.468 torcedores, no estádio do Zenit São Petersburgo, encravado na ilha de Krestovsky, junto à foz do rio Neva, no Mar Báltico. A definição se iniciou, na manhã do Brasil, com o duelo entre os escandinavos das Terkronen, as Três Coroas e os helvéticos da Lanati, a Nacional. Foi o primeiro cotejo oficial entre a Suécia e a Suíça. Dos 29 jogos anteriores, todos amistosos, sobressaía um equilíbrio quase absoluto, 11 sucessos dos helvéticos contra 10 dos escandinavos. Na história da Copa, a Suécia já levantara um vice dentro de sua casa, em 1958, derrotada pelo Brasil do vovô Nilton Santos e de um adolescente apelidado de Pelé, 5x2. Uma cotejo sofrível, o tal desse primeiro oficial, no qual predominaram uma entendível cautela e uma abominável falta de ousadia. Claro que um gol teria que brotar de um acidente. Aos 66, Emil Forsberg tentou um arremate de cerca de 22 metros. Jan Sommer, o ótimo arqueiro dos helvéticos, provavelmente agarraria. Azar, porém, a bola resvalou no pé esticado de Akanji, descendente de nigerianos, mais um dos milhares de jovens de sangue africano que enriquecem o futebol da Europa, e enganou o arqueiro. Forsberg, aliás, evitaria o empate ao rebater, em cima da linha, um chute de Shaqiri. Nos derradeiros 10 regulamentares, Janne Andersson, o treinador da Suécia, mais e mais fechou a sua retranca. A seleção das Três Coroas fantasiava apaixonadamente o seu retorno às quartas da Copa desde os I.U.A/94, quando havia batido a Romênia nos penais e, daí, sucumbido ao Brasil nas semis, 0x1, Romário aos 81. Salvou o seu sonho uma intervenção miraculosa do arqueiro Olsen, já nos acréscimos, depois de uma testada de Seferovic. No lance imediatamente posterior, Damir Skomina, o árbitro da Eslovênia, anotou pênalti num empurrão de Langenolson, que ocorrera fora da área. Graças ao VAR, o mediador se corrigiu. Mas a cobrança da infração deu em nada. O tempo inexoravelmente se extinguiu e a Suécia seguiu adiante. Mais tarde, no Antikriti de Moscou, o estádio do Spartak, 44.190 lugares, se pegaram os cafeteiros da Colômbia e os Três Leões da Inglaterra. Tais seleções só exibiam em seus currículos um único combate oficial, na Copa da França/98, triunfo dos britânicos por 2x0. Tentavam, ainda, num global de 5 por FIAs, o predomínio integral da Inglaterra, 3 vitórias e 2 igualdades. Na partida ainda aconteceria uma escaramuça paralela. Caberia ao forte becão Davinson Sanchez marcar a Ricane, seu companheiro de clube em Londres, o Tottenham, e até então artilheiro da Copa com 5 gols. Prejudicou os planos estratégicos de José Pekerman, o seu treinador platino, a ausência do capitão e craque maior, James Rodrigues, lesão muscular. James havia chegado ao Antikriti a caminhar normalmente, o sorriso aberto de quem estaria recuperado. Guardaria Pekerman a sua peça crucial para a etapa derradeira? Impossível antecipar. De todo modo, depressa se tornou evidente a superioridade do elenco de Gareth Southgate nas ações de meio campo. Detalhe, ele e Pekerman, coincidentemente, aniversariam no mesmo dia 3 de setembro, embora o platino seja 21 anos mais velho.
Os cafeteiros apenas melhoraram quando os leões se cansaram de rugir sem um eco mínimo, e quando Henri Cane entendeu que Davinson Sanchez não lhe cederia um centímetro de espaço e recuou. Além dos 35, puderam balancear as ações. Também, contudo, sem penetrar no 5-4-1 do time de Solgatti, quem sabe, talvez, depois do intervalo de praxe e de uma pausa refrescante. Curiosidade: se os atletas e os torcedores do Brasil entoam, a capela, a continuação do hino nacional que a FIFA criminosamente encurtou por achar longo em demasia, os britânicos, mesmo durante o jogo, com a bola a rolar, não se poupam de cantar o seu God Save the Queen. Valeu o apoio solene. Aos 58, o volante Carlos Sanches, que já fora expulso bobamente, aos 3 da estreia da sua seleção, diante do Japão, 2x1, por aparar com o braço aberto um avanço do inimigo à sua grande área, derrubou Henri Cane quase com um golpe de judô, tolice, pênalti cobrado por Cane, que subiria aos 600 na tabela dos artilheiros. E tudo parecia finito. Adiós cafeteiros, aos 3 dos acréscimos, quando o estoico Hermina, becão da Colômbia, capturou de testa mais um escanteio, o seu terceiro gol de cabeça na Copa, 1x1. A terceira prorrogação nos 8 prélios das oitavas de 2018. Na metade inicial dos suplementares os cafeteiros se conscientizaram de que poderiam ganhar, enquanto que os 3 leões, paulatinamente, se desanimavam, como um bicho ferido por uma estocada inesperada. Em tal tipo de situação, porém, a história atesta, acaba por prevalecer quem recebe um bafejo da sorte ou quem padece com um sopro ruim do azar. E a Inglaterra despertou. Intervenção espetacular de Ospina, aos 106, num tiro cruel de Vardy. Cruzamento insidioso de Rose aos 112. E aos penais. E um desperdício suicida de Willy. E é uma linda defesa de mão trocada do jovem arqueiro Jordan Pickford, 24 de idade. Serão as 3 coroas versus os 3 leões. A vice na Suécia /58 contra a campeã da Inglaterra /66. Resumo do dia 20. A competição da Rússia /2018 fechou a sua fase das oitavas com 146 tentos em 56 partidas e a média fraquinha de 2,61, um público acumulado de 2,58 milhões de espectadores e a média excelente de 46.971. As pugnas das quartas de final, na sexta, 6 de julho, em Novgorod, França x Uruguai, e em Kazan, Brasil x Bélgica. No sábado, 7 de julho, no Fist Olímpico de Sochi, Rússia x Croácia, e em Samara, Inglaterra x Suécia. Gostou? Clique em compartilhar, em Twitter, ou registre sua importante opinião em comentários. Muito obrigado. E um grande abraço.